Vamos ler o verso 3 e o verso 4, e eu pediria que você mantivesse a sua Bíblia aberta. Gênesis, capítulo 37, eu quero falar nessa noite sobre superando as fases da vida. Diz assim, verso 3, verso 4, e vou ler também o 8. Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos eles, odiavam-no e não lhe podiam falar pacificamente. Verso 8. Responderam-lhe seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terá domínio sobre nós? Por isso, ainda mais, o odiavam, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Oremos. Deus e Pai, nós te louvamos nessa noite por estarmos aqui. Estar na sua casa é um privilégio, porque em muitas nações, muitos queriam estar onde nós estamos. Muitos queriam cantar o que nós cantamos. Muitos queriam se reunir onde nós nos reunimos. Muitos queriam ouvir a sua palavra quando nós sempre ouvimos nesse lugar. Por isso é um privilégio estar aqui, Senhor, para sermos alimentados por Ti. Fala o nosso coração, o texto é o mesmo, mas Tu és um Deus maravilhoso, um Deus capaz de falar a cada um segundo a sua necessidade. Fala conosco nessa noite, que nós saiamos daqui, Senhor, revigorados para enfrentar a vida, para enfrentar o nosso dia a dia. Seja conosco, que a Tua palavra tenha endereço certo, que a Tua palavra caia numa terra fértil, que é o nosso coração, e venha produzir, ó Deus amado, os frutos necessários para que nós possamos viver em novidade de vida. É o que nós te pedimos no nome de Jesus, e que o povo do Senhor diga amém. A cada dia, meus irmãos, nós precisamos, eu e você, nós precisamos superar muitas coisas, não poucas, não algumas, mas nós precisamos superar. E na vida, quando nós não superamos algumas fases que nós passamos, nós somos superados. Precisamos superar crises, precisamos superar medos que muitos de nós carregamos, que muitos de nós trazemos. Precisamos superar adversidades, precisamos superar os reveses da vida, e superar significa vencer. Superar significa ir em frente. Superar significa continuar lutando. Nesta caminhada, a gente vai encontrar na nossa vida, há muitas fases, e nós vamos encontrar barreiras, nós vamos encontrar muitos empecilhos, e que precisam ser vencidos. E nós não venceremos apenas porque nós dizemos que nós servimos a Deus, porque nós estamos numa igreja, mas pela fé que certamente existe dentro do nosso coração. Porque quando nós não superamos algumas situações da nossa vida, quando nós não vencemos o medo, a adversidade, na verdade, quando isso não acontece, nós ficamos com marcas indeléveis. Nós ficamos com marcas para sempre. Há muitas pessoas marcadas. Há muitas pessoas que carregam ainda no seu coração marcas que continuam. Elas comem, elas dormem, elas bebem, elas trabalham, mas essas pessoas ainda continuam com marcas.
porque na sua caminhada, na sua jornada, na sua vida, não conseguiram superar uma área de sua vida. Não conseguiram superar uma circunstância, um medo, um problema que enfrentaram. Então nós precisamos sempre ficar e olhar que as circunstâncias vão existir e que nós precisamos aprender a superar, não apenas de palavras, mas de atitude. Nós não podemos, irmãos, tirar os olhos do nosso ideal. Nós não podemos cruzar os braços. Não adianta nós ficarmos murmurando, reclamando diante das fases que nós estamos vivendo. Nós vamos tratar nessa noite de um homem que viveu várias fases, de um homem que viveu muitos momentos, mas ele não tirou os olhos do ideal. E nós precisamos então lutar, sem parar, sem desistir, sem olhar para trás, mesmo que as coisas não estejam funcionando do jeito que nós gostaríamos que funcionasse, mesmo servindo a Deus com toda a integridade. Porque quando nós superamos os obstáculos, quando nós vencemos, nós marcamos a nossa história. Nós mostramos por que servimos a Deus, nós mostramos por que viemos. E nós precisamos então sermos pessoas capazes de superar as situações que hoje nós vivemos. Cada um de nós vive uma fase diferente na vida. Cada um de nós já passou uma fase diferente na vida. E talvez você que esteja aqui em uma dessas fases, você carrega dentro de si uma cicatriz. Talvez você carregue dentro do seu coração uma marca. Você sorri, você brinca, você conversa, você louva a Deus, você está na igreja, mas talvez esteja lá uma marca, uma cicatriz que ninguém vê. E eu não falo aquela cicatriz causada por alguma coisa da vida secular. Por exemplo, eu tenho uma cicatriz quando eu jogava bola, eu era bom demais, mas um dia eu cortei o pé. Você não consegue ver a cicatriz que eu tenho aqui no meu pé, mas ela está aqui. Há muitas cicatrizes que nós não temos no nosso corpo, mas nós temos marcas, cicatrizes que ninguém vê. Nós temos coisas dentro de nós que o nosso sorriso parece abafar, não transparecer, não mostrar. E marcas essas, repito, indeléveis. Marcas que parece que são para sempre. Marcas que nós levamos para todos os lugares. Marcas que estão conosco. E para nós superarmos qualquer obstáculo, qualquer um deles, para que nós possamos superar, nós vamos precisar aprender nessas fases da vida, nessa jornada da vida, nós vamos precisar aprender a termos motivação. Diante das dificuldades, nós vamos precisar ter motivação. Nós vamos precisar sermos pessoas insistentes. E quando eu falo de motivação e falo de insistência, eu falo da nossa individualidade. Eu não falo da coletividade em si, mas eu falo da particularidade. Eu falo da nossa individualidade, da sua, da minha, da nossa individualidade. Diante das dificuldades que nós enfrentarmos, nós vamos precisar. Nós não podemos deixar que essas marcas, elas continuem na nossa vida. Elas vão estar lá, elas vão aparecer, mas nós vamos lembrar que Deus trabalhou dentro de nós. José é um exemplo de um homem capaz de superar situações muito grandiosas. Situações não causadas por ele. Porque quando nós enfrentamos dificuldades, quando nós enfrentamos situações causadas por nós, nós sabemos o motivo. Mas o que nós fazemos quando Deus sonha para nós? Porque o que aconteceu com José não foi um sonho de José. A história de José, do início ao fim, não foi um sonho dele, foi um sonho de Deus para ele. Você sabe qual é o sonho que Deus tem para a sua vida? Você já descobriu o sonho que Deus tem para você?
Você sabe que para que se realize um sonho, será necessário que você passe por algumas fases na sua vida. Eu quero destacar nesta noite 4 fases da vida de José, que pode ser uma das fases que você esteja vivendo. Talvez seja uma das fases que alguém que você conhece está vivendo. José com 17 anos, vivia ao lado do seu pai, ao lado dos seus irmãos, ao lado da sua família. Aparentemente uma família que servia a Deus, uma família, certamente que aos olhos humanos, uma família muito boa, uma família agradável, porque afinal de contas eles serviam a Deus. Mas esta família tinha algo que incomodava, tinha alguém que incomodava. Um dia José sonhou, mas o sonho não foi José que produziu. José não produziu o sonho, ele teve um sonho, e naquele sonho não mostrava apenas aquele momento, mas mostrava o futuro. Sabe que às vezes os sonhos que nós temos, e às vezes muitas vezes de boa vontade, nós contamos para alguém, na intenção de que aquela pessoa se alegre, daquela pessoa bater palma conosco, vibrar conosco. E muitas vezes as pessoas que nos cercam, as pessoas que estão ao nosso lado, elas não se sentem valorizadas porque nós contamos os nossos sonhos, mas elas se sentem pessoas distanciadas de nós. Por que ele pode receber isso e por que eu não posso? Quando isso acontece do lado de fora, quando isso acontece no meio de quem não é crente, a gente pode até relevar. Mas quando isso acontece no seio da família, quando isso acontece no meio da igreja, aí se torna algo preocupante. Porque a Bíblia nos ensina a nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Talvez nós tenhamos a facilidade maior de chorar com alguém diante de um problema do que se alegrar com ele diante de uma vitória, porque talvez essa vitória que aquela pessoa recebeu, eu queria também receber, mas por que ela está na minha frente? Aparentemente essa família é uma família extraordinária, mas o sonho que José teve foi um sonho capaz de mudar toda aquela história, porque até os 17 anos, se você ler o texto sem medo de arranhar o texto, você vai perceber que até os 17 anos não havia tantos problemas, muito embora o texto diz que o seu pai amava muito José, mas não havia muitos problemas. O problema começou a surgir quando um dia José tem um sonho, e eu repito, às vezes os nossos sonhos, eles incomodam, às vezes os nossos sonhos mexem com as pessoas, às vezes as pessoas não gostam daquilo que sonhamos, mas muitas vezes não é o nosso sonho, é o sonho de Deus para cada um de nós. E aí a primeira fase da vida de José é uma fase muito difícil, porque José, ele começa a ser rejeitado. Eu não sei se você tem facilidade de superar a rejeição. Quando alguém coloca você de lado, quando alguém coloca você no canto, quando alguém trama alguma coisa contra você. Há muitas pessoas como José, que a família esqueceu, que a família não dá valor. A família de José queria se livrar dele. José não era bem visto pelos seus irmãos. José não agradava mais aos seus irmãos, e José então começa a ser uma pessoa rejeitada. Há muita gente que já foi rejeitada pelos seus pais, e que levam na jornada da vida, vivem, caminham, trabalham, se casaram, mas são pessoas que levam ainda aquela marca de rejeição dentro do coração, porque foi rejeitado pelo pai, ou foi rejeitado pela mãe, muitas vezes dentro do ventre.
ou foi rejeitado pelo marido, pela esposa, ou é um filho que é rejeitado. Enfim, a rejeição é capaz de marcar a nossa vida. José não era bem visto, mas José não desistiu de viver, mesmo estando longe da sua família. José não abandonou o desejo de continuar vivendo, porque a rejeição é um fardo que muita gente carrega, que a gente não vê. Talvez você esteja aqui nessa noite dizendo: um dia, pastor, eu fui rejeitado. Talvez você até diga: eu continuo sendo rejeitado por alguém. Mas quando a gente olha para você, a gente não percebe isso, a gente não consegue ver isso. A dor da rejeição certamente é algo que marca uma pessoa, é algo que incomoda uma pessoa. E José foi rejeitado não por algo que ele fez, José foi rejeitado por algo que ele não fez. Ele não tinha feito nada. E um dia os seus irmãos, quando seu pai manda ele ir ao encontro do seu irmão, os seus irmãos no campo, José se perde no meio da caminhada e pergunta ao homem se tinha visto o seu irmão, aquele homem diz assim: eles foram para Dotã. E José vai, um menino de 17 anos, que tinha sonhado que Deus tinha com ele um plano, um objetivo, e que, na verdade, ele nem sabia qual seria a jornada, o curso da sua vida. Esse José, ele vai em direção aos seus irmãos, feliz da vida, porque certamente no coração dele não havia rejeição contra os seus irmãos, mas havia rejeição dos seus irmãos contra José. Quantas vezes nós não rejeitamos as pessoas, mas nós não somos tão bobos que não sabemos quando as pessoas nos rejeitam. José, um garoto de 17 anos, vai de encontro aos irmãos, e quando os irmãos o avistam de longe, aqueles que já tramavam contra ele, aqueles que já rejeitavam, como eu li o versículo de verso 4 e verso 8 para você, aqueles irmãos que já rejeitavam a José, mesmo que José não soubesse, eles tramaram alguma coisa para destruir alguém que era do seu sangue, alguém que era seu irmão, alguém que fazia parte daquela família. Aqueles irmãos não pensaram na dor do pai, não pensaram na dor da mãe, eles não pensaram como aquela família começaria dali para frente, e eles tramaram algo para que José fosse morto. Mas chega Rubens na hora e diz: não vamos matar José. E eles jogam José num buraco, e José foi lançado naquele lugar, José foi jogado naquele lugar, José foi rejeitado pelos seus próprios irmãos. Eu não sei as emoções de José, a Bíblia não descreve as emoções que José sentiu ao ser lançado naquele lugar. Pegaram a sua túnica, mancharam com sangue, levaram para o seu pai, chegaram lá e disseram para o seu pai: José foi ferido por um animal. Você imagina a dor desse pai? Um filho nosso, quando se machuca um pouco, a gente já fica desesperado. Imagina aquele homem receber a notícia de que o filho que ele amava morreu. E os seus irmãos estavam tão fechados naquela situação que ninguém abriu a boca, ninguém contou, ninguém disse nada, porque eles rejeitavam a José por causa do seu sonho. E a rejeição muitas vezes, irmãos, leva as pessoas à angústia. A rejeição muitas vezes leva a pessoa a querer desistir da vida. A rejeição muitas vezes é capaz de mudar o entusiasmo, a motivação das pessoas. Mas o que me encanta na vida de José, que José com 17 anos e passando o que ele passou, ele mostra ser uma pessoa fiel a Deus. José conhecia a Deus de fato e de verdade. José é rejeitado, e passando ali a carruagem dos medianitas, aqueles irmãos vendem José, vendem aquele rapaz de 17 anos, fazendo que ele vá para bem longe, nem sabem para onde ele vai, mas
José é vendido, José é esquecido, abandonado pelos seus irmãos. Eu não sei se você já viveu uma situação na sua família assim. Eu não sei se você já viveu uma situação no seu trabalho, onde você percebe que as pessoas te rejeitam. Porque para mim, a ficha caiu para José quando ele foi vendido para os medianitas. Até então, José nunca poderia imaginar que os seus irmãos podiam trair ele, que os seus irmãos poderiam vender ele, que os seus irmãos poderiam fazer algo que atrapalhasse a sua vida, que atrapalhasse a sua juventude. Mas esse José é um homem diferente. Esse José, mesmo com 17 anos, ele é capaz de superar. Nós precisamos aprender a superar. O final dessa história é um final de superação. José foi um homem capaz de superar, de dar a volta por cima em todas as fases da sua história. Eu não sei se você tem tido a capacidade de dar a volta por cima em todas as situações que você tem vivido. Mas José nos ensina que há uma possibilidade. José nos ensina que há possibilidade sim de ser vendido, de ser esquecido, de ser lançado, de ser jogado fora, de ser vendido como mercadoria e continuar servindo a Deus. José é um homem que nos mostra o valor de confiar em Deus. A segunda fase da vida de José, a primeira fase é uma fase de rejeição, mas a segunda fase de José, ele ia precisar superar a injustiça. José é vendido para os medianitas, a carruagem dos medianitas levou ele para o Egito, e chegando lá, quem compra José? Potifar. Potifar compra José, e agora José pertence àquele homem. Parece que a vida agora vai melhorar, porque José é um rapaz trabalhador, José é um homem de Deus, José é um hebreu que tem um patrão egípcio, José trabalha como escravo, mas o texto diz que o Senhor era com José. E aí José, de escravo, de um homem que foi vendido e agora escravo de Potifar, José agora, na verdade, se torna mordomo. Sabe, alguém que foi vendido pela carruagem dos medianitas, e aí depois José, agora escravo, e ele faz um trabalho muito bom, porque o Senhor era com ele. Agora esse jovem se torna um mordomo. O texto diz que José é alguém de confiança, ele conquistou a confiança do seu Senhor. Parece que a vida agora vai ficar boa, parece que agora vai funcionar perfeitamente, porque foi rejeitado, mas conseguiu agora, José, estar numa casa e de escravo, ele passou a ser o mordomo daquela casa. Ele tomava conta de todas as coisas, ele cuidava de tudo. Talvez José tenha dito lá no seu coração: agora sim, agora minha vida vai para frente, agora tudo o que tem vivido vai mudar, agora minha vida vai sofrer uma alteração, porque agora eu sou mordomo. Mas o que acontece com José? Com a próxima fase de José, é uma fase de injustiça. José é injustiçado. José agora, ele começa a viver uma outra situação na vida dele. Se por um lado ele tinha sido rejeitado, agora ele está sendo injustiçado. O que você faria se você fosse José? Você reclamaria com Deus? Você desistiria de servir a Deus? Ou você continuaria servindo a Deus? Com a Bíblia aberta, que eu pedi você para deixar, veja o capítulo 39, o versículo de número 7. Eu quero ler junto com você. Por que eu quero fazer essa leitura? Porque eu vou discorrer do capítulo 37 ao capítulo 45. E alguns de vocês não conhecem essa história. Então é importante que a gente perceba isso. Então, capítulo 39, versículo de número 7. 39, do verso 7 ao versículo de número 20. E aconteceu depois destas coisas,
que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Mas ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe o que está comigo na sua casa, e entregou em minha mão tudo o que tem. Esse homem era um homem de confiança de Potifar. Continuando: ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto és sua mulher. Como, pois, posso eu cometer este grande mal e pecar contra Deus? Você percebe um José aqui, que tem o que muita gente perdeu: temor. Não tinha ninguém ali, ele podia aceitar a proposta daquela mulher, certamente ninguém viria, ninguém estaria percebendo o que iria acontecer, mas José não faz isso. Por quê? Por que que José não aceita a proposta daquela mulher? Por que ele não aceita? Porque José é um homem que teme a Deus. O que nos faz vencer as tentações, o que nos faz nos manter íntegros diante de Deus, irmãos, é quando nós tememos a Deus. Eu não vou fazer porque eu não vou agradar a Deus. Eu não vou fazer porque ninguém está olhando. Eu não vou fazer porque não tem ninguém por perto. Eu não vou fazer porque isso não é agradável a Deus, e cada um dos meus passos Deus vê. O salmista diz, no Salmo 139, verso 7, para onde eu me ausentarei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? E subo aos céus, lá estás. E se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. José recusa essa proposta, verso 10. Entretanto, ela fazia o que? Diz a minha Bíblia aqui: instava com José dia após dia. Ele, porém, não lhe dava ouvidos para se deitar com ela ou estar com ela. Mas sucedeu certo dia que entrou na casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos homens da casa estava lá dentro. Verso 12. Então ela, pegando-o pela capa, lhe disse: deita-te comigo. Mas ele, deixando a capa na mão dela, fugiu, escapando para fora. Quando ela viu que ele deixara a capa na mão dela e fugira para fora, chamou pelos homens da sua casa e disse-lhe: vede, meu marido trouxe-nos um hebreu para nos insultar, veio a mim para se deitar comigo, e eu gritei em alta voz. Verso 15. E ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou aqui a sua capa e fugiu, escapando para fora. Verso 16. Ela guardou a capa consigo até que o senhor dele voltasse para casa. Então, falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: o servo hebreu que nos trouxe veio a mim para me insultar. Mas levantando eu a voz e gritando, ele deixou comigo a capa, a capa está aqui, ela certamente fugiu para fora. Tendo o seu senhor ouvido as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo: desta maneira me fez teu servo, e a sua ira se acendeu. Então o senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar em que os presos do rei estavam encarcerados, e ele ficou ali no cárcere. Agora, esse homem José é um homem injustiçado, porque ele não aceitou a proposta, ele não aceitou aquilo que aquela mulher disse. Olha, vamos pensar bem em quem aquele homem deveria confiar, em quem Potifar deveria confiar. Ele deveria confiar em José, um rapaz fiel, e o texto diz de boa aparência, ou ele deveria confiar na sua mulher, que estava sempre com ele, que dormia com ele, que jantava com ele, que vivia com ele. Potifar olhou o que cada um de nós muitas vezes olharíamos, o que cada homem pudesse olhar, o que cada homem poderia imaginar, entre um hebreu escravo que se tornou mordomo e a minha mulher, aquela que dorme comigo, aquela que vive comigo, aquela que tem filhos comigo, em quem eu vou acreditar? Ele optou por alguém que certamente todos nós, ou a maioria de nós, conhecendo as nossas esposas,
optaríamos. Só que José agora está sendo injustiçado. José tinha sido, na verdade, largado pelos seus irmãos. José tinha sido rejeitado pelos seus irmãos. Quando a vida de José parece que agora está subindo, está alavancando, está indo bem, está fluindo, o Senhor estava com ele e José sabia disso. O texto diz que essa mulher cria uma cilada. E José não cai na cilada, não porque não tivesse pessoas ao lado, não, porque José temia a Deus. Mas interessante, irmãos, que José, ele não se dá por vencido, mesmo sendo injustiçado. O que você faz quando falam de você aquilo que, na verdade, não aconteceu? Como você reage diante de uma situação que você é acusado de algo que você não fez? Como você age com Deus? Como você fala com Deus? Como você vive com Deus? Qual a sua vivência com Deus diante de alguém que fala que você falou aquilo que você não disse, que mente a seu respeito, que criam situações enganadoras, que inventam coisas a seu respeito? O que você faz? Como você reage? José, mais uma vez, se ora ele tinha sido rejeitado pelos seus irmãos, agora José está sendo injustiçado. José está sendo acusado de alguma coisa que não fez. Eu poderia dizer que quando nós somos acusados por algo que nós não fazemos, isso dói muito, isso entristece muito, isso machuca demais. Mas esse José é ainda um homem capaz de superar a injustiça. Às vezes as pessoas são injustas conosco, e aí a Bíblia diz assim, que a gente nunca deve deixar de fazer o bem, mas há muitas situações que a gente começa a dizer assim, eu não vou mais fazer o bem não, porque todas as vezes que eu faço o bem eu me dou mal, todas as vezes que eu faço o bem eu sou injustiçado, aquelas pessoas inventam a meu respeito, falam o que eu não falei, dizem o que eu não disse, e por isso muitas pessoas hoje não querem fazer o bem. José estava sendo acusado injustamente, ele não estava afim daquela mulher, ele não queria deitar com aquela mulher, ele não queria nada com aquela mulher, mas ele estava sendo injustiçado. José então vive a primeira fase da sua vida, uma fase de rejeição, abandonado pela sua família. José agora, quando parece que está no auge da sua vida, que agora vai decolar, agora vai ficar bom, agora vai funcionar, José é injustiçado. Terceira fase da vida de José. José precisa agora, ele precisa superar o esquecimento, porque estando lá no cárcere, o José era um garoto tão bom, que ele conseguiu fazer amizade com o carcereiro, e um dia, dois homens, um copeiro-chefe e um padeiro-chefe tiveram um sonho, os dois sonharam e contaram para José, e aí com a Bíblia aberta, vai comigo, em Gênesis capítulo 40, verso 9. 40, verso 9. Então contou o copeiro mor, o seu senhor a José, dizendo, eis que em meu sonho havia uma vide diante de mim. Verso 10. E na vide 3 sarmentos, e tendo a vide brotado, saíram as suas flores, e os seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão, e tomando as uvas, eu a espremi no copo de Faraó, e entregava o copo na mão de Faraó. Então José disse-lhe, esta é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó levantará a sua cabeça e te restaurará ao teu cargo. E darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando era seu copeiro. Verso 14. Aí José diz assim, lembra-te de mim, quando te for bem, peço-te de compaixão para comigo, e faze-me menção de mim a Faraó, e tira-me desta casa. Essa terceira fase de José é uma terceira fase muito triste,
Porque agora José, pensando que ia ser lembrado pelo homem, pelo copeiro, ele é esquecido. Aí o padeiro tem o mesmo sonho e conta para José. E aí José tem a interpretação e diz assim: olha, Faraó vai enforcar você. E aí o versículo 23 diz assim: o copeiro mor, porém, não se lembrou de quem? De José. Antes se esqueceu dele. José foi usado por Deus, José interpreta o sonho, mas agora José é esquecido. José não é lembrado. Aquele copeiro se livrou, de acordo com a interpretação do sonho, e José falou assim: ó, quando você estiver lá com o faraó, lembra de mim porque eu estou aqui nessa casa, estou preso. Preste atenção que mesmo José estando preso, mesmo as coisas não funcionando conforme deveria funcionar para alguém que serve a Deus, José não abandonou o dom que Deus tinha na vida dele. Há muita gente que quando as coisas não saem do seu jeito, porque servem a Deus, dizem assim: eu não quero saber de obra de Deus, eu não quero fazer a obra de Deus não, porque que Deus é esse que eu sirvo e me deixa viver como eu estou vivendo? Que Deus é esse que deixa eu viver a situação que eu estou vivendo? José, mesmo preso, é um homem que permanece na presença de Deus. José, mesmo esquecido, ele estava sendo esquecido por aquele copeiro, mas ele não estava sendo esquecido por Deus. Talvez você esteja sendo esquecido por um ser humano, por uma pessoa, mas você não está sendo esquecido por Deus. Deus não esqueceu de você. E José, mais uma vez, precisa superar. Ele superou a rejeição. José precisa superar agora o esquecimento, porque aquele homem esquece. E passaram-se 2 anos. Depois de 2 anos, aquele copeiro-chefe se lembra de José. Se lembra por quê? Porque Faraó teve um sonho, e aquele homem então se lembra de José. Note o seguinte: no seu sofrimento tem data de validade. Pastor, estou vivendo uma situação muito difícil. O seu sofrimento tem data de validade. Na hora que Deus quiser, Ele vai fazer acabar, Ele vai parar o seu sofrimento, e Ele vai te colocar por cabeça de novo. Ele vai te colocar para o teu nome ser exaltado e glorificado. Depois de 2 anos, aquele homem, aquele copeiro, se lembra de José. José foi lembrado depois de 2 anos. Certamente aquele copeiro foi lembrado por Deus. Deus certamente tocou naquele homem e fez que ele se lembrasse. José é lembrado. José é lembrado num momento crucial. Eu quero dizer que nas suas dificuldades, Deus vai fazer alguém se lembrar de você. Talvez esteja demorando muito. Talvez você não esteja vendo, talvez você pense: as pessoas esqueceram de mim, Deus esqueceu de mim. Eu quero dizer a você, irmãos, no nome de Jesus, que Deus vai fazer alguém se lembrar de você. Você não está esquecido por Deus. Os homens podem esquecer de você, mas enquanto a bênção não chega nas suas mãos, enquanto aquilo que você deseja que aconteça não acontece, como José lá encarcerado, queria sair de lá e continuava preso. Enquanto isso não acontece, continue servindo a Deus com integridade, continue servindo a Deus da mesma forma, continue servindo a Deus com a mesma motivação, com o mesmo entusiasmo. Por quê, pastor? Porque o seu sofrimento tem data de validade, ele não é para sempre. Deus vai exaltar o seu nome, Deus vai te abençoar, Deus vai glorificar o nome dele através da sua vida. Nós precisamos olhar o Deus que nós servimos. José é lembrado. Aquele copeiro se lembra de José. Vai comigo, como eu te pedi, deixa a Bíblia aberta. Gênesis 41, verso 9, de 9 a 13. Diz assim: então, falou o copeiro mor a Faraó, dizendo: das minhas faltas me lembro hoje. Faraó estava muito indignado contra os seus servos e entregou-me à prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro mor.
Então, tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos cada um conforme a interpretação do seu sonho. Ora, estava ali conosco um mancebo hebreu, servo do capitão da guarda, o qual contamos os nossos sonhos, e ele nos interpretou a cada um conforme o seu sonho, e conforme a sua interpretação. Assim mesmo aconteceu. Eu fui restituído ao meu cargo, e ele foi enforcado. José interpreta o sonho desse homem, e depois de 2 anos, aquele homem se lembra de José. Sabe, a gente não tem paciência, a gente acha que as coisas demoram demais. Irmão, se a nossa vida está na mão de Deus, e se nós estamos vivendo uma vida de integridade, o tempo está demorando de acordo com o cronograma de Deus. O cronograma de Deus, não é o seu cronograma. A vontade de Deus, não é a sua vontade. É o dia de Deus e não o seu dia. Esse José, então, é levado à presença de Faraó. José agora é levado à presença de Faraó. E agora, José está diante da maior autoridade do Egito. Capítulo 41, verso 17. Vá comigo. José está diante de uma grande autoridade. Diz o verso 17. Então disse Faraó a José: em meu sonho, eu estava em pé à beira do Nilo, e eis que subiam no rio 7 vacas gordas, de carne formosas à vista, e pastavam no carriçal. Após elas subiram outras 7 vacas fracas, muito feias à vista e magras de carne, tão feias, feias quais nunca vi em toda a terra do Egito. E as vacas magras e as feias devoraram as primeiras 7 vacas gordas. Verso 21. E depois de as terem consumido, não me podia reconhecer que as houvesse consumido, porque o seu aspecto ainda era tão feio como no princípio, então acordei. Verso 22. Depois vi em meu sonho, e eis que de uma só cana subiam 7 espigas cheias e boas. Após elas brotavam 7 espigas murchas, miúdas e queimadas do vento oriental. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. Ora, contei isso aos magos, mas não houve quem mo interpretasse. Então disse José: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, mostrou-lhe a Faraó. As 7 vacas boas são 7 anos, as 7 espigas boas também são 7 anos. O sonho é um só. De igual modo, as 7 vacas magras e feias que subiam depois delas são 7 anos, bem como são 7 espigas miúdas e queimadas, o vento oriental, serão eles 7 anos de fome. É isto que eu disse a Faraó, o que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. Eis que vem 7 anos de grande fartura em toda a terra do Egito, e estes seguirão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que seguirá, porquanto será gravíssima. Ora, se o sonho foi duplicado a Faraó, é porque estas coisas é determinada por Deus, e ele brevemente a fará. José interpreta o sonho de Faraó, e aí Faraó então, ouvindo a interpretação daquele homem, aceita a interpretação. E aí, quando José é lembrado, acontecem 3 coisas. A primeira coisa que acontece quando José é lembrado é que Deus coloca José em uma posição que ninguém poderia imaginar. Vou repetir. Deus coloca José numa posição onde ninguém poderia imaginar. Você lembra aquele rapaz de 17 anos vendido? Você lembra aquele rapaz que foi rejeitado? Você lembra daquele rapaz que foi esquecido? Você lembra desse rapaz agora? Agora está diante de Faraó.
Sabe, talvez as pessoas olhem para você e digam, fulano não tem jeito, fulano não tem chance. Talvez alguém diga, mas fulano tem gente melhor do que fulano. Quem sabe se tem melhor ou não é Deus. Deus pode escolher a quem Ele quiser. Deus exalta quem Ele quiser e Ele humilha quem Ele quiser humilhar. Ora, Deus coloca agora esse homem numa posição que ele nunca poderia imaginar, muito embora tenha ele um sonho, ele teve um sonho, mas ele nunca poderia ter imaginado que Deus o colocaria. Por quê? Porque ele foi rejeitado, porque ele foi esquecido, ele foi injustiçado. Nós começamos na nossa vida, nas fases da nossa vida, a gente começa, ao invés de nós olharmos para frente, a gente olha para trás. Paulo diz assim, deixando as coisas que para trás ficam, eu sigo para que diante de mim estão. Talvez na sua vida você tenha sido rejeitado, talvez na sua jornada você tenha sido injustiçado, talvez na sua vida você tenha sido esquecido, mas eu quero te dizer que a mão de Deus está sobre a sua vida para exaltar a você, para glorificar o nome dEle através de você. Não fique olhando para trás, o olhar para trás serve só para uma coisa, experiência. Todas as vezes que eu olho para trás das fases da minha vida, não serve para me lastimar, para me entristecer, para me murmurar. Não, quando eu olho para trás, serve para mim como experiência. Quando eu olho para frente, eu acredito que Deus vai fazer grandes coisas, não porque mereço, mas por causa da sua graça e por causa da sua bondade. José agora é colocado, José não se colocou, mas Deus colocou José. Você entende? Há muita gente que quer se colocar, essa é a minha posição. Você não precisa brigar por posição, porque quem coloca você no lugar é Deus. Deus que tem um lugar para você. Os magos não interpretaram o sonho, mas o hebreu que ninguém dava nada, o hebreu que tinha sido escravo, o hebreu que tinha sido vendido para os medianitas, mas para Deus, aquele hebreu era uma joia preciosa. Eu quero dizer para você, pare de olhar para trás, pare de olhar para o passado, olhe para frente, creia que aquele que começou a boa obra na sua vida, Ele é de continuar abençoando você, mesmo que você viva sendo injustiçado, esquecido, rejeitado. Há um Deus que não te rejeitou, há um Deus que não esqueceu de você, há um Deus que quer o melhor para a sua vida. Não viva assim. Deus coloca José em uma posição que ninguém podia imaginar. Quem poderia imaginar que José poderia estar no lugar desse? Gênesis 41, verso 40, vai comigo. 41, 40, 44. Diz assim, tu estarás sobre a minha casa, por tua voz se governará todo o meu povo, somente no trono eu serei maior que tu. Sabe quem está falando isso? Faraó. Faraó está falando isso, sabe para quem? Para José. Eu fiquei imaginando as pessoas que conheceram José, quem era José, porque José chegou lá, foi vendido com 17 anos, e ele passou a maior parte da sua vida lá no Egito. As pessoas que olhavam para José deviam dizer, como é que pode esse garoto aí, como é que pode, esse cara era escravo, esse José aí, ele trabalhou para Potifar, esse José aí agora, olha o que Faraó colocou na mão dele. Irmãos, as pessoas não precisam entender nada não, as pessoas precisam ver que há um Deus que trabalha na sua vida. Diz assim, vou repetir o 40, tu estarás sobre a minha casa e por tua voz se governará todo o meu povo. Olha a posição que Deus colocou quem? José. Somente no trono eu serei maior que você, José. Só no trono. O restante, José, você manda, você desmanda, só no trono. No trono eu mando, mas fora do trono, José, você manda em tudo. Verso 41, disse mais Faraó a José, vê, eu te hei posto sobre toda a terra do Egito,
E Faraó tirou da mão o seu anel sinete e pô-lo na mão de José, vestiu de traje de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Verso 43, ademais, fez-lhe subir ao seu segundo carro e clamavam diante dele, ajoelhai-vos. Assim Faraó o constituiu sobre toda a terra do Egito. Ainda disse Faraó a José, eu sou Faraó, mas sem ti, pois ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. Quando você serve a Deus com integridade, Deus te coloca em lugar que ninguém pode imaginar. Quando você serve a Deus de verdade, Deus coloca você em lugares altos. Você não tem que olhar para as fases difíceis que você está vivendo. Você tem que olhar para um Deus que está vendo o que você está vivendo e que vai te tirar dessa situação, e que vai te tirar dessa dificuldade, que vai te tirar dessa circunstância, para que as pessoas ao seu redor vejam que a sua integridade faz Deus olhar para você com o seu olhar de graça e de bondade. Ora, se Deus coloca José em uma posição, que a primeira coisa que acontece quando o José é lembrado, num lugar onde ninguém podia imaginar, a segunda coisa que acontece é que José superou o ódio pelos seus irmãos. O que nós faríamos? Porque agora, depois de Faraó, quem manda é José. Agora eu mando. Sou eu que mando. Agora eu vou aproveitar. Agora eu vou pagar com a mesma moeda. Sabe, esse não é o espírito do crente. Esse não é o nosso espírito. Isso não é que Deus quer para nós. José superou o ódio pelos irmãos. Sabe, será que você tem a capacidade? Porque Deus é que nos dá a capacidade de você abandonar o ódio, de superar o ódio por alguém que rejeitou você. Será que você tem capacidade de superar o ódio por alguém que esqueceu de você? Será que você tem a capacidade de superar o ódio das pessoas que te fizeram mal, das pessoas que foram injustas com você? Porque José está numa posição, sabe por que José está nessa posição? Porque Deus sabe quem é José. José não está nessa posição porque ele é soberbo. José está naquela posição porque Deus sabe, Deus conhece o coração de José e sabe que José pode estar onde deveria estar, porque onde José estava, Deus certamente usaria ele para abençoar as pessoas. Abra sua Bíblia aí, mantenha. Gênesis 45, verso 3 e 4. 45, acompanhe comigo aí, por isso eu pedi você para manter a Bíblia aberta. Verso 45, capítulo 45, verso 3 e 4. Disse então José a seus irmãos, eu sou José. Vou começar, vou ler o verso 1 para ficar melhor. Diz assim, então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou, fazeis todos sair da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando ele se deu a conhecer os seus irmãos. E levantou a voz e chorou, de maneira que os egípcios ouviram, bem como a casa de Faraó. Verso de número 3, disse então José a seus irmãos, eu sou José. Você imagina o espanto. Eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, pois estavam pasmados diante dele. José poderia ter falado, agora chegou a minha vez, agora vocês vão para a masmorra, agora vocês vão ser presos, agora eu vou pagar com a mesma moeda. Vocês lembram o que vocês fizeram comigo? Vocês lembram o que vocês fizeram com a minha vida? Agora vocês vão pagar. É justo que vocês agora sofram o que eu sofri. Perdi a minha juventude toda por causa de vocês. Note duas coisas. Primeiro,
Deus deu capacidade a José de perdoar os que lhe rejeitaram. Que Deus dê a mim e a você, porque a nossa vida não acaba, a nossa vida não terminou ainda, nós temos uma sequência de vida, e muitas pessoas na nossa caminhada, na nossa jornada, podem nos injustiçar. Muitas pessoas na nossa caminhada podem esquecer de nós. Muitas pessoas na nossa caminhada podem querer o mal para nós. Mas será que nós temos a capacidade que José teve de perdoar? De olhar aqueles homens, aqueles irmãos, e não pagar com a mesma moeda? Segunda anotação importante, José tinha marcas, mas não tinha ódio. Vou repetir. José tinha marcas, mas não tinha ódio. Talvez você tenha marcas, talvez você tenha cicatrizes que a gente não consegue ver, que a gente não consegue enxergar dentro de você. Talvez lá dentro do seu interior, onde só Deus conhece, tenha cicatrizes, sabia? Tenha marcas de pessoas que rejeitaram, que esqueceram de você, que abandonaram você, que largaram você, que foram injustas com você. Mas, irmãos, essas marcas não permaneceram a ponto de criar dentro de José ódio. José tinha marcas. Você acha que José esqueceu? Claro que não. Eu fiquei imaginando o emocional de José. Imagina o emocional de José diante disso tudo que ele estava vivendo. Por isso que ele começa a chorar, ele despenca. Mas José tinha marcas, mas não tinha ódio. Quantos de nós, irmãos, não superamos o que fizeram conosco? Quantos de nós não conseguimos superar? Terceira coisa que acontece com José. Deus deu capacidade a José de ajudar a quem não merecia. Isso é evangelho, isso é reino de Deus. José agora vai ajudar quem não merece. José agora vai ajudar quem rejeitou ele. José vai ajudar agora quem foi injusto com ele. Porque, na verdade, todo o Egito está nas mãos de quem? Está nas mãos de José. José é um cara inteligente, José é um cara sábio. José dá as coordenadas. E aí Faraó diz: aonde nós encontraríamos um homem tão ajuizado igual você? Ele reúne os conselheiros e diz: esse é José, você mesmo. Deus deu capacidade a José de ajudar a quem não merecia. Sabe, a gente tem que aprender muito na nossa caminhada, a ajudar quem não merece. Fulano não merece, mas eu também não mereço a salvação, eu também não mereço a vida eterna, mas Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós não merecemos também muitas coisas, irmãos, mas Deus tem nos dado. Mantenha a sua Bíblia aberta, Gênesis 45, verso 9 a 11. Diz assim o versículo de número 11. O verso 9. Apressai-vos, subi ao meu pai, e diz-lhe, assim disse teu filho José: Deus me tem posto por senhor de toda a terra do Egito, desde a mim, e não te demore, desce a mim e não te demores. Aí José diz assim: habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu e teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e os teus rebanhos, e o teu gado, e tudo quanto tens. Ali te sustentarei, porque ainda há 5 anos de fome, para que não sejas reduzido à pobreza, tu e a tua casa, e todos os teus. Irmãos, José agora tem a capacidade de abençoar quem não merecia. A sua vida, independente das fases que você esteja vivendo, boas ou ruins, está nas mãos de Deus. A gente tem que aprender isso. Eu estou vivendo essa situação, mas por quê? Eu sirvo a Deus, eu sou tão íntegro. Sua vida está nas mãos de Deus. 2, em todas as fases, o que Deus espera de mim e de você é fidelidade.
Você não encontra em José um momento, nas fases mais dolorosas, nas dores, nas noites talvez, que ele mais sofreu, no início da sua vida. Imagina a dor, imagine o que José pensou, mas José não jogou isso para Deus. José conseguiu continuar sendo fiel a Deus. Quando foi feita a ele a proposta que aquela mulher fez, ele logicamente disse: cometerei eu tamanho pecado contra Deus? Sabe, o temor a Deus, irmãos, nos faz afastar do pecado. O temor a Deus nos faz dizer: eu prefiro agradar a Deus do que fazer tal coisa. Seja fiel a Deus em todas as fases da sua vida. Deus vai fazer você superar a rejeição. Deus vai fazer você superar a injustiça. Deus vai fazer você superar o esquecimento. Por quê, pastor? Porque o que Deus tem para você é maior do que aquilo que você tem sofrido. Deus tem na palma das mãos todo o curso da sua vida. Aquieta o teu coração. Salmo 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, Ele fará. Entrega a Deus a sua vida, porque a sua vida está nas mãos do Senhor. Saia daqui hoje para superar as fases da sua vida. José foi vendido, aí José foi escravo, aí José se tornou mordomo, aí José voltou a ser escravo. Olha só, ele estava indo bem, daqui a pouco ele volta a ser escravo. Se tornou, finalmente, comandante da terra do Egito. Sabe o que significa isso? Que Deus dá aos seus filhos fiéis dupla honra. Vou repetir: Deus dá aos seus filhos fiéis dupla honra. Com 17 anos, José foi vendido. Com 30 anos, se tornou comandante do Egito. Passaram-se quantos anos? 13. E vou afirmar o que eu estou dizendo. Abra a sua Bíblia, em Gênesis 37:2, você já sabe que eu li no início. Agora abre em Gênesis 41:46. O que diz aí? 41:46. Ora, José era da idade de quantos anos? 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença de Faraó e passou por toda a terra do Egito. Ora, José foi vendido com 17. José se tornou comandante de todo o Egito. De todo o Egito. Com 30 anos. Se passaram 13 anos. Seu futuro está nas mãos de Deus. Quantos anos vai demorar para Deus exaltar o seu nome? Não te compete saber. O que nos compete saber é que nós não estamos abandonados pelo Deus que nós servimos. Que Deus está vendo cada fase da vida que nós estamos vivendo. O que você será daqui a 13 anos, você sabe? Eu não sei. Mas eu sei uma coisa, que Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Antigamente, na Nova Vida, a gente cantava esse hino, é um muito antigo esse hino, o bispo Miguel certamente conhece. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado. Você sabe o que Deus tem preparado para você? Você não sabe, nem eu. Mas eu tenho a certeza, se nós permanecermos fiéis, Deus cumprirá os sonhos dele na nossa vida. Superar as fases da vida. Como eu posso superar as fases da vida? Com a ajuda de Deus. Com a ajuda de Deus você passa por todas as fases, e Deus ainda te coloca em lugares altos, para glorificar o seu nome. Amém? José é um exemplo para mim e para você, que diante das fases, boas ou ruins, diante das circunstâncias da vida,
precisamos não se deixar ser desgastado pelo tempo, mas permanecermos fiéis, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Amém? Vamos ficar de pé. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Será que você tem cicatrizes aí? Será que você tem marcas indeléveis que ficaram para sempre? Nessa noite você pode até lembrar das marcas, mas você não vai lembrar sentindo mais dor, porque Deus está com você. Deus está aí para mudar a sua história, para virar a página da sua vida. Porque o Deus que você serve estará com você em qualquer fase da sua vida. Mesmo nas fases mais ruins, Deus vai estar lá. Você lembra de Daniel? Quando Daniel foi jogado na cova do leão, que fase horrível. Deus estava lá. Quando aqueles rapazes foram lançados na fornalha de fogo, o texto diz que foi acesa 7 vezes mais. Os soldados que levaram para jogar, os soldados morreram. Mas o anjo do Senhor estava passeando lá dentro. O anjo do Senhor estava lá dentro passeando, e a Bíblia diz que nem cheiro de fumaça, nada se queimou daqueles homens. Sabe por quê? Porque Deus estava com eles. Pastor, tenho passado fases dificílimas na minha vida. O que eu tenho que fazer, pastor? Confiar em Deus. Porque os sonhos que Ele tem para você se cumprirá se você for fiel a Ele. O José vendido é fiel. O José escravo é fiel. José é um exemplo de que Deus nos enxerga e nos abençoa. Eu não quero saber a fase que você está vivendo, nem vou te perguntar que fase. Eu só quero te dizer uma coisa: que você nunca será esquecido pelo Deus que te ama. Eu só quero te dizer uma coisa: que o Deus que você serve vai dar um basta nessas fases difíceis que você está vivendo, e vai exaltar o seu nome. As pessoas vão dizer: você lembra de fulano? Você lembra de fulano? Quem era fulano? Olha onde fulano está. Como é que ele chegou lá? Foi Deus. Quando você chegar num lugar bem alto, quando você for colocado num lugar bem alto, lembre-se de dizer: foi Deus. Sabe por que José se tornou o homem mais forte do Egito? Porque Deus estava com ele. Sabe quem colocou José lá? Deus. Quando Deus estende as mãos, irmão, ninguém pode impedir. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém é mais forte do que o nosso Deus. Ninguém é mais poderoso do que o nosso Deus. Aguenta mais um pouco. Segura mais um pouco. Porque você certamente vai cantar o hino da vitória. Você certamente vai glorificar a Deus. E as fases mais duras e complexas que você está vivendo hoje se tornará em testemunho. E você poderá dizer verdadeiramente: o Deus que eu sirvo faz grandes coisas. Pai, como é bom servir a um Deus no qual nós confiamos. Um Deus que nos vê em todas as fases da nossa vida. Como é bom saber que a nossa vida está em Tuas mãos, Senhor. Como é bom saber que podemos depositar a nossa vida diante de Ti, e sabemos que em todas as fases que passamos, por mais difíceis que sejam,
nós não somos esquecidos, nós não somos abandonados, porque o nosso Deus, o Jeová, o Deus de Israel, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, a brilhante estrela da manhã, o Eu Sou, está conosco. Obrigado, Pai, porque isso nos traz conforto, isso nos traz segurança, em saber que cada fase da nossa vida, Tu estás conosco. Como disse o salmista, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Como é bom ser consolado pela Tua palavra, em saber que o Deus de José é o mesmo Deus que nós servimos, o Deus que deu a José dupla honra, o Deus que colocou José no lugar mais alto, o Deus que nos coloca por cabeça, para que o Seu nome seja glorificado. Pai, que a Tua palavra tenha mexido com a nossa vida nessa noite, que a Tua palavra tenha mexido com o nosso interior nessa noite, e que nós saiamos daqui hoje, Pai, acreditando que contigo nós podemos superar todas as fases da nossa vida. Não há uma só fase da nossa vida que contigo nós não podemos vencer. Contigo nós podemos vencer todas as fases. Contigo nós podemos vencer todas as dificuldades e obstáculos. Obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado por tudo que o Senhor nos ensinou. Te agradecemos, Pai. Leva-nos para os nossos lares, debaixo dos Teus cuidados e da Tua proteção. Que saiamos daqui nessa noite convictos, Senhor, cheios de fé, que o Deus que exaltou José é o mesmo Deus que vai nos exaltar, não para a nossa glória, mas para a glória do Seu nome. Leva-nos para os nossos lares, debaixo dos Teus cuidados e da Tua proteção. Dá-nos uma noite de paz, faça-nos chegar em segurança. É o que nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus, e que o povo do Senhor diga amém. Boa noite, até novamente nos encontrarmos. Que Deus abençoe a todos rica e abundantemente, no nome de Jesus.